Salve, rapaziada! Muito bom receber vocês aqui. Primeiro vídeo desse novo canal, dessa nova iniciativa, o canal A Deriva nas Ideias. Estamos aqui eu, Eduardo, e o meu querido irmão. A gente vai começar hoje, é um evento teste quase, né, onde a gente vai falar de inícios, né? Então, primeiro, antes de qualquer coisa, vamos nos apresentar. Eu sou Leonardo, né? Pode me chamar de Léo, e esse é o meu irmão, Eduardo, e se é para falar de início, vamos começar da base, né? Currículo na mesa. Sou professor de História há mais de 20 anos já? Mais de 20 anos. Trabalho na rede pública municipal e estadual do Rio de Janeiro. Sou especialista em História da África e do Negro no Brasil. E esse aqui é o Luke. Esse é o Luke, se ele não vier cubano, não tem como. Sou especialista em História da África e do Negro no Brasil. Não terminei o mestrado em Educação e Ensino de História, mas domino bastante a área da sala de aula. Fora isso, nerd nas horas vagas, nerd raiz, diga-se de passagem, e curioso de marca maior. E você, moço? Eu sou advogado, né? Já sou advogado há uns 16 anos, né? Passa Então, muito rápido. Velho. E também sou formado em História, sou historiador também, como meu irmão, há menos tempo, né? Claro, eu não lembro quantos anos eu sou formado, mas eu leciono já numa escola há 6 anos já. Você tem bem mais de 6 anos, já vai para 10 anos já. 6 anos que eu já estou lecionando, então tem mais do que isso de formado. E agora estou terminando outra faculdade, termino no final do ano agora, contabilidade, que inclusive estou tendo que me dedicar bastante, porque eu sou normalmente... Então, a minha área é humanas e eu migrei para uma semi-exatas, porque contabilidade é mais ou menos exata, tem um pouco de humanas também, né? Tem até uma discussão sobre essa situação, o que é contabilidade, mas ela, grande parte, tem cálculo também, e eu estou tendo que me dedicar um pouquinho mais do que eu me dediquei à história, pelo menos. Né? Direito também foi bem difícil, né? Penei em penal. Literalmente. Nessa época, os resumos caberam num pedacinho de papel microscópico. Quem vê esse vídeo, se por um acaso Ventura chegar aos ouvidos de pessoas que estudam direito, vai ter que concordar comigo que penal não é algo para uma pessoa normal. Né? Só se você for estudar a doutrina do penal, né, tem às vezes 6 correntes de uma tese diferente, 6 entendimentos, que aí no direito penal chama de correntes de entendimento. E é aquilo, para não querer ficar babando o ovo do irmãozinho, mas só para deixar claro, são poucos os advogados que eu conheço que passaram na OAB de cara, e ainda mais vindo de família humilde, igual a gente veio, faculdade particular, com todas as dificuldades. E a isso, Léo, me lembra uma coisa. O tema do nosso vídeo de hoje, o nosso primeiro vídeo no canal A Deriva, é início. Sim, a gente pode início. A primeira coisa é de como a gente estava no gancho da faculdade, falar do início da faculdade. Eu queria ir um pouquinho antes, porque tem uma história que eu acho deliciosa, que é dos nossos nomes. A minha mãe me contou uma vez, né? Nossa mãe, óbvio. Eu não tô lembrando dessa história. Eu acho muito bizarro, por quê? Meu querido irmão, apesar de eu ser o rapaz aqui que aparenta a idade mais envelhecida, né? É a Marizia, tá? Ele é mais velho que eu. Eu tenho 42 anos, o meu querido irmãozinho já tá indo para 44. E eu sou mais novo. Ele era o Leonardo, desde antes de eu nascer. Mas a gente tinha uma vizinha que morava em frente, a Joana Dark, que chamava o Leonardo de Eduardo. Ah, é verdade, eu lembro disso. Aí Dona Leonacia, nossa querida mamãe, resolveu que o segundo filho ela ia chamar de Eduardo, para que a nossa vizinha parasse de confundir os filhos dela. Então meu irmão ganhou o nome antes mesmo de nascer. Resultado, a vizinha me chamava de Leonardo, chamava o Leonardo de Eduardo. Por muito tempo, quando alguém me chamava de Eduardo, eu olhava e respondia. Até hoje, se gritam Leonardo, eu olho. Eu também, se me chamam de Eduardo, porque foi muito tempo isso acontecendo. Isso e essas brincadeiras de início, elas são importantes, né, pra gente lembrar que início é base, né? Início é começo, né? E nem sempre é fácil. Normalmente não é. E a gente começou de baixo, né? A gente veio de comunidade mais humilde, né? Para quem é conhecedor aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, só para constar, nós somos do Rio de Janeiro, tá? A gente torce e espera que esse canal ganhe o mundo, que em alguns meses a gente possa estar falando para o Brasil inteiro, que sabe para o mundo inteiro. Mas a gente é daqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Área bem carente, comunidade bem difícil, tivemos uma infância
sem luxo nenhum, né? Não faltava A gente nada, não chegou mas... a passar fome, necessidade, nada do tipo. Mas nunca sobrou. A gente nunca teve sobra, né? A gente sempre viveu na conta. Mesmo porque, se for colocar, né, nossa família de base era a típica família. A mãe nordestina, que veio do Nordeste criança. Nosso pai do interior do Rio. Que não teve muito... Os dois não tiveram tanta instrução. Então... A nossa mãe foi terminar a escola fazendo supletivo de adulta. Né? E o nosso pai, menos que isso. Nem isso. E assim, a gente estudou praticamente a vida toda em escola pública. A gente teve um períodozinho ali do Fundamental 1 em escola particular, na época que a empresa que o nosso pai trabalhava tinha convênio, então tinha um ressarcimento da mensalidade, então era só por isso. Quando acabou a mamata, a gente foi para a escola pública. Eu me considero um produto de escola pública, 100%, até por ser professor de escola pública também. Eu passei a minha vida toda estudando em escola pública e trabalhando em escola pública, então para mim eu sou realmente cria de escola pública. A única coisa que eu não fiz pública foi faculdade. Apesar de eu ter tido uma experiênciazinha pequena na UFRJ, fazendo filosofia no IFIX, não formei, mas foi para experimentar mesmo, para ver como é que era. Mas o nosso início é o início de todo mundo brasileiro padrão, né? Muito sofrimento, muita relação, muita dificuldade. Mas se for colocar, né, o nosso início teve uma progressão. E muita gente morre no início ou nem começa. Porque não é muito fácil os inícios, né? A continuidade talvez seja mais difícil do que o início. Então esse que é o grande lance, né? A gente costuma ver. O pontapé inicial, às vezes você vai na motivação, você vai na empolgação e adrenalina e tal. O segundo, o terceiro, o quarto passo, talvez sejam até os mais desafiadores. Começar, a gente começa. Terminar é que às vezes é o grande esforço. Eu mesmo digo, eu tive vários momentos ao longo da faculdade que eu pensei, deixa eu dar o balde. Na primeira faculdade, eu cheguei a trancar a faculdade. Foi verdade. Quando roubaram o carro, lembro? Foi traumático, né? Tiro e caramba. E a faculdade em si, né? Ainda teve a situação que lembra que eu fui para a Alemanha visitar a minha tia e a tentação de ficar morando fora, porque tive essa oportunidade, né? E eu decidi voltar para terminar a faculdade. Eu lembro que eu estava no 7º período. Tava no 7º período, não, Léo. Tava no 7º período já. Nossa. Então, foi porque quando é oferecido e eu estava lá, era só não voltar. Vida. Vamos ser honestos, a gente é brasileiro, a gente ama essa pocilga que a gente chama de país, mas qualidade de vida europeia é diferente. Eu passei 30 dias na Alemanha. No final, eu estava com saudade de ouvir português. E isso é inexplicável. Não tem como explicar para vocês. A minha experiência internacional não envolve país fora de língua latina, né? Eu fiquei um bom tempo no meu primeiro casamento. A minha ex-mulher, ela fez um doutorado em Portugal. E eu passei um bom tempo lá em Portugal com ela. Um bom tempo, 25, 30 dias, tá? Nada demais. E apesar de estar ouvindo o português, a saudade do clima, a saudade das pessoas, a saudade da pátria, né? Essa coisa que é socialmente construído, mas é real, ela bate. Mas eu nunca tive essa vontade de sair. Os encantos do exterior nunca me seduziram. Mas a gente está falando de início, a gente não está falando de meio. E esse início que a gente tem que lembrar, um detalhe importante aqui. A gente está falando de começos, inícios. E aí eu queria te perguntar um negócio. Fale. Big Bang. Acredita? Não, eu acredito que tenha tido o início. Porém, o próprio Big Bang já tem a teoria que existiu antes, né? Tem a estrela de Matusalém, que não tem explicação, né? Porque é uma estrela que pela a ciência diz que ela não tá batendo. Ela bate como se fosse anterior ao Big Bang, o cálculo do Big Bang. Então, até mesmo o Big Bang tem um antes, como todo início, né? Tem situações prévias para a gente chegar no nosso início, né? A decisão do início, o que levou você àquele início? Existe sempre um pré-início. O início do início. Não, mas assim, se você for levar, eu, por exemplo, não sei se é o caso do meu irmão, a gente raramente conversa sobre essas particularidades, mas assim, eu sou ateu, tá? Deixando bem claro, não sou ateu de explodir igreja não, tá, gente? Calma, isso nunca vai acontecer. Ponto. Eu sou ateu no sentido que eu não tenho fé em nenhuma religião. Eu não nego que Deus possa existir num ponto, tá? Mas eu não acredito em religião, eu não sou praticante de nenhuma religião, então eu assim me declaro um ateu agnóstico.
Mas eu sempre faço uma piada muito interessante que eu aprendi vendo vídeos do Carl Sagan. No final das contas, você tem que decidir o que surgiu do nada, Deus ou o universo. Verdade, porque o que é a diferença entre existir alguma coisa e não existir nada? O nada antes e surgir alguma coisa. Então a gente esbarra nisso, que o início do nosso universo, ele já é controverso. Porque você não tem uma definição. A gente está agora com o James Webb, esse telescópio novo, fazendo mapeamento do início da galáxia e as contas não batem. E isso que é o fantástico da ciência, isso que eu adoro em ciência. Ciência não tem certeza de nada. Mesmo porque como explicar algo que não, a ciência não tem uma explicação para o surgimento das coisas do nada. Porque simplesmente não há. Por esse motivo... Tem ideia doida, sabia? Já ouviu falar do buraco branco? Já. É muito louca, eu acho muito... olha, é sério. Se você quiser dormir bem à noite, tiver problema para dormir, vai lá no YouTube. Além do canal A Deriva das Ideias, aproveitando, dá o like. Se inscreve no canal, por favor. A gente está começando. Prometo para vocês, em breve vai ter logotipozinho bonitinho, vai ter QR Codezinho para se inscrever, vai ter tudo bonitinho. É o começo, é o início. Mas tiver com problema para dormir, bota esses videozinhos de origem do universo. Nossa! Fora o canal do Pirula, que eu vejo a teoria da expansão do ser humano dos Orientes. Nossa, esse canal. Eu já dormi tantas vezes com o Pirula. Se algum dia eu encontrar com ele, eu vou falar: você é minha canção de ninar. Nossa, você muitas vezes eu dormi com o Pirula falando da dispersão dos hominídeos. E esses inícios são maravilhosos. Eu gosto muito de pensar essa coisa do início, justamente porque a gente está no comecinho ainda, né? É o nosso começo aqui, é uma nossa jornada no YouTube, é um reinício. Porque esse é um outro ponto também. Sim. Não existe só um início, a gente inicia várias vezes. Eu estava conversando agora há pouco com a minha esposa, antes de vir para cá gravar com o Léo, que a avó da minha esposa está começando a usar aparelho de surdez, né? Na verdade, para combater a surdez. Você comentou que ela iria pegar o aparelho. Ela está experimentando, vivenciando pelo reinício a audição, redescobrindo o som das coisas. A gente estava almoçando ontem, né? Ontem foi o dia dos professores. Parabéns para todos os meus colegas, todos os nossos colegas professores. A gente rala pra caramba, sabe como é que é? Então estava fazendo um almoço especial do dia dos professores, né? Almoço especial frango assado, franguinho de padaria. E aí conversando, né? E ela, nossa, eu tô ouvindo o barulho da água caindo no copo. A gente não se dá a atenção a esses sonzinhos da natureza, esses sonzinhos mais cotidianos. E é um reinício, é um recomeço, é um redescobrir coisas que às vezes são banais pra gente, a gente não valoriza, mas que quem não tem dá muita importância. Aí eu vou pegar o gancho de outro reinício que nós tivemos há pouco tempo. Nós fomos casados muito tempo, nós dois, né? Separamos dos nossos cônjuges. Né? Eduardo separou da ex-esposa dele, e eu me separei do meu antigo companheiro e somos casados, né, recentemente. Né? Eu no meu segundo casamento. E eu também no meu segundo. Casamento. Tivemos aventuras esporádicas com pessoas incríveis que mereceram nosso carinho e atenção no passado, mas que ficaram no passado. E é importante a gente ter essa coisa de recomeçar. Entender, né, que em vida a gente aprende o tempo todo. A última coisa que o ser humano aprende é morrer. E para recomeçar, a gente tem que também saber encerrar ciclos. Sim. Aí foi o que acabou que, assim, teve o período muito bom do casamento, mas eu achei que tinha necessidade de encerrar. É aquela frase, né? O pessoal fala, não deu certo. Deu certo pra caramba durante um bom tempo. Só que deu certo até não dá mais. É igual o carro. O carro tá funcionando bem. Até não funciona mais. Até não funciona mais. No meu caso, que é um Peugeot, é mais comum não funcionar. O carro do Eduardo é a alegria do mecânico. Não, tô brincando. Seu carro nem quebra tanto. Mas... Não quebra tanto mais. Já quebrou bastante. Consertamos, né, o que tinha pra consertar. Mas... um outro início aí a teoria do barco. Uau! Aquela que é trocando o barco. Sim! O paradoxo de Jazão, né? Não é Jazão. Jazão é um dos Argonautas.
que a cada ponto ele ia consertando o navio E pegando os o cara que peças vinha usadas e atrás montando. guardando. Aí no final ele tinha um barco todo novo, que era o barco de Jazão, ou era o barco feito com as peças antigas, que era o barco de Jazão? Qual era o barco, né? O original ou o... É Jazão? Não, eu acho que não é Jazão. Bota aí nos comentários. Não, Pesquisa no Google e bota aí nos comentários se o paradoxo é de Jazão mesmo. Ficou muito famoso no WandaVision, né? Os Visões tendo essa discussão, qual era o Visão original. Cena muito boa, por sinal. WandaVision é uma boa série, a gente divertidinho. E olha que eu nem gosto muito de Marvel. Não, eu gosto muito. Eu não sou tão... Tô tentando ver aqui pra gente não falar besteira no nosso primeiro, se bem que a internet não está colaborando, se bem que eu tô pegando meu celular o celular do roubo, é o navio de Teseu. Não vamos falar besteira. Não é Jazão, Jazão é outro. Jazão é o Teseu que matou o Minotauro, Jazão é outro, Jazão é dos Argonautas. Dos Argonautas. É pra vocês verem, tá, gente? Olha só, uma outra coisa importante, não tenham vergonha de não saber. Tenham vergonha de não aprender. Tá? Não, ainda mais em situações como história, que é algo que se transforma o tempo todo. Não, e o mais importante, é enciclopedicamente gigantesco. É impossível saber tudo. Eu até brinco falando sobre inícios, né? Quando eu comecei a faculdade, eu achava que eu sabia história pra caramba. Eu sabia tudo de história. E eu saí da faculdade sabendo que eu não sabia nada. Justamente porque não é que eu não tenha aprendido até mais. E aprendi. É que eu percebi que o que eu sabia perto do que eu não sabia, era muito pouco. Porque a gente amplia os horizontes. Não saber não é vergonha. Vergonha é não aprender. E voltando ao nosso tempo, para a gente não fugir tanto dele, né? O início também é aprender. Sim, né? aprender. Porque a gente começa as coisas com o aprendizado, com o planejamento, mas é bem difícil essa construção. Né? A gente tem que limpar o olho porque sou youtuber amador no momento que acabou de entrar alguma coisa no meu olho aqui. Eu tô tentando segurar. Enquanto ele limpa o olho, deixa eu fazer uma provocação. Esse é um textinho que circula na internet desde os anos 90. Coisa velha, coisa antiga, né? Não sei se... Olha que eu já pesquisei para saber se era verdade, tá? Ele se refere a uma antropóloga chamada Margaret Mead. Essa antropóloga existiu, né? Mas ninguém sabe ao certo se ela realmente proferiu essas palavras. Mas como fica muito bonitinho no texto, a gente repete. Que é sobre o surgimento da humanidade, tá? Eu não estou falando do ser humano enquanto espécie biológica, porque nem eu nem meu irmão somos da área de biologia, da antropologia. Apesar de bastante curiosidade, porque muito, como nerds que somos... Né, então, mas... né, o meu irmão ele falou que é nerd de raiz, eu já sou mais Nutella, né? Eu gosto de algumas coisas nerds mais novas. Né? Marvel, mas... somos nerds. Mas aí tá, essa colocação é a seguinte, diz a lenda, né, que numa palestra um aluno perguntou para a professora quando surgiu a civilização, a humanidade. E provavelmente esse cara, né, esse aluno, ele esperava que ela falasse das pirâmides do Egito, que ela falasse dos zigurates da Mesopotâmia, que ela falasse da escrita. E não, ela se referiu a uma tíbia, o osso da canela, né? Que foi fraturada e teve a calcificação, curou a fratura. E aí ela coloca justamente esse ponto. A humanidade surge no momento onde um ser humano pode ser curado, ele pode ser cuidado. E aí eu pergunto, o início da humanidade é o início da vida em sociedade? É o início da consciência? Como você enxerga esse início da nossa espécie enquanto ser humano? É muito difícil, depende do marco que você vai tomar. Porque eu tô te pedindo para o ponto referencial que determina. Estabeleça o seu ponto. Eu vou dizer, eu não sei se essa história da Margaret é verdade, mas eu concordo. Desde o momento em que nós, enquanto sociedade, podemos cuidar uns dos outros, eu enxergo como civilização humana. Não, depende. E se você for levar pelo lado da medicina, com certeza. Ele vai... Não, medicina, não, eu tô colocando... Sim, mas aí você está pegando o ponto de início da sociedade com você levando pelo lado da medicina, que a medicina, né, foi um marco para o início da sociedade. Mas nós podemos pegar como marco a linguagem, né, o ser humano começar a falar, que inclusive é bem complicado você determinar o que passou a ser de... sons aleatórios, que inclusive os animais não têm sons aleatórios, apesar de não ser uma língua, né, eu entendo que é uma linguagem. Não, mas é uma linguagem. Eu estava vendo, inclusive, mas você... YouTubes,
Elefante tem até nome. Eu discuti seríssimo com a minha professora na faculdade de História, que ela falou que os animais eles só emitem sons aleatórios. E aí são caminhos, né? Assim, a antropologia, ela é etnocêntrica, não é nem etno o nome que daria, ser especiocêntrica, não sei. Não, porque a gente se coloca como um negócio maravilhoso acima da média. O meu argumento sobre a questão dela, ela falando que um papagaio não fala. Eu falei, o papagaio, quando pede biscoito, ele sabe exatamente que ele quer biscoito. Então, aí que tá. Vamos lá. O papagaio, ele emula o falar humano. Exatamente, mas ele falando que biscoito, ele com certeza quer biscoito. Só ele que tá repetindo palavras aleatórias. Se a gente não aceita que o papagaio faz é fala, um bebê também não fala. Exatamente. Porque o bebê tá emulando a fala do adulto. E o bebê fala, ele pede água, né? Dependendo da a intencionalidade. Ainda não conseguindo. A intencionalidade. Mas ele emite o som, inclusive o choro é uma linguagem primitiva. Sim. Né? Então, restringir, falar que os animais não têm. Não tô falando que eles têm uma língua, mas eu entendo que há uma linguagem. Olha, eu não me surpreenderia se a gente tivesse, inclusive, idiomas entre os animais. Tem as abelhinhas, cara, tem um documentário maravilhoso falando sobre as abelhas e o esquema de comunicação entre elas, que elas conseguem passar a ideia de direção, distância, tempo, de onde se encontra tal flor ou tal campo. E a restrição também que nós temos, a restrição humana, de entender que somente por som como a linguagem por feromônio, por cheiros, que tem formigas, cachorro. Mamíferos, né, em geral, fazem muito isso, com demarcação de território. O teu cachorrinho tá passeando na rua, ele tá cheirando o xixi do outro cachorro, ele não tá cheirando o seu xixi. Ele sabe se é macho, se é fêmea, se tá no cio, se caso seja fêmea, se tá saudável, se tá doente. Sabe um monte de coisa, sabe tamanho. O Luke, antes de castrar, né, ele tava fazendo xixi nos 4 cantos da casa. Sim. Né, agora que deu uma acalmada, que depois castrou, ele ficou mais comportado, inclusive, mas era por conta da comunicação que ele queria demonstrar. Porque é o tipo de comunicação de demarcar esse território, mostrar que ele é o animal dominante do apartamento. E aí me dá uma dúvida, né, a fala. Eu li recentemente um artigo onde estava tratando, né, não que a linguagem humana fosse uma necessidade, não uma necessidade, mas assim, inata, mas o desejo de comunicar é inato, que nós somos uma espécie extremamente comunicativa e social. E esse que é um grande lance, né? O nosso início enquanto civilização está diretamente relacionado à nossa capacidade de falar, né? E brinco até, né? Tem um texto antigo muito bom do Peter Burke, historiador francês, sobre fofoca. Maravilhoso. A velocidade da fofoca. Né? E dá para medir a sociedade, a evolução da sociedade pela velocidade da fofoca. Não, a fofoca, né? A fala é fundamental, porque é através dela que você, por exemplo, consegue distinguir se você tem aliado ou inimigo. Sim, e inclusive já pegando um gancho para a nossa vivência atual, né, que, por exemplo, a questão da fake news, ela dissemina muito mais rápido que uma notícia verdadeira. Quando começou a fake news, moço? Começou a fake news há muito tempo atrás. Tem fake news nas paredes do Egito. Aquela que foi exterminada, que caiu o Vesúvio entrou em erupção. Qual é o nome da ilha mesmo? Pompeia? Pompeia! Tem fake news nas paredes de Pompeia. Meu Deus. Eu não sabia. Tem! Maravilhoso! Então, assim, fake news é muito antigo. Se você for olhar, por exemplo, o texto histórico mais antigo, que é Sumério, que é a Epopeia de Gilgamesh. Cara, a Epopeia de Gilgamesh é uma fake news, é uma história O mito é uma forma de notícia falsa, né? Porque você exagera as informações. Né? O mito é para explicar algo que não tinha explicação na sociedade naquele momento. Por exemplo, os raios, trovões, que aí você botava um deus para... Pega a definição de mito, tá? Mito é uma explicação fantasiosa para um fenômeno real, tá? Então, por exemplo, cai um raio. Eu não entendo o que é eletricidade. O que eu faço? Eu digo que Thor tá lá no alto das nuvens com seu martelinho Mjolnir, tá
tacando raio na humanidade. Ou Zeus, lá na Grécia, ou Xangô, lá na África, ou Entei, lá no Japão. Um deus lá tá tacando raio. É mito, é a explicação fantasiosa para algo que eu não consigo entender. Esse é um ponto. Até mesmo se você for pegar a religião, as religiões cristãs, né, não desdenhando de nenhuma religião, por favor, mas as deidades são explicações mitológicas, que é algo que a gente não tem explicação. Isso é outro lance interessante, né, que a gente às vezes confunde religião e mito e religião. Toda religião tem seus mitos. Com certeza. O mito, um conjunto de mitos em si não forma uma religião. A religião, ela precisa de um pouco mais do que só seus mitos. Ela vai precisar de um ordenamento, ela vai precisar de uma praxis mais estruturada, mais seguidores. Mas o mais importante para uma religião é um compêndio de regras, uma estruturação. E os mitos, eles estão dentro dessa cosmogonia, desse processo. Então não é, por exemplo, nada ofensivo, me desculpem, tá? Falar, mitologia cristã. Isso não é uma expressão ofensiva de forma alguma. A mitologia cristã é um conjunto de histórias que vão construir o cristianismo. Agora, a religião cristã é uma outra coisa, é um conjunto de práticas, é um conjunto de ordenações, de estruturas, até certo ponto de leis. Então, a religião, ela é um pouco maior do que um conjunto de mitos. Mesmo porque, se for colocar como base a religião cristã base que nós temos hoje, praticamente todas, né? Eu não vou falar todas, porque sempre bom evitar generalização. Eu tenho um pouco de medo. Mas praticamente todas vieram da religião católica, apostólica, romana. Se você voltar um pouquinho mais atrás, vem tudo do judaísmo hebraico. Exatamente. Porém, eu quero pegar e se voltar mais, a gente chega no zoroastrismo dos persas. Mas eu quero pegar da religião católica, porque é basicamente o que é o Papa? O Papa é um rei absolutista que nós temos até hoje. Ele comanda, né, acima de sacerdos. Então ele comanda acima de qualquer outra lei a religião católica que tem um país e que tem o Vaticano, que tem a regra de um país delimitado, com fronteira, com leis, com moeda, apesar de usar usa euro. Moeda não tem, mas tem exército, a guarda suíça. Então, é um rei absolutista que nós temos ainda hoje em dia. Quando eu falo isso em sala de aula, os alunos arregalam o olho e parecem, mas um rei absolutista. Desculpa. Exatamente, tem um rei absolutista. Me senti dando aula hoje, voltando para a sala de aula, porque é algo que eu falo sempre quando vou entrar nessa parte de rei absolutista. Só toma cuidado que o Luke está aí atrás de você. Vamos voltar aos nossos inícios. Quando eu comecei a dar aula, né, quando eu comecei a trabalhar como professor, eu trabalhava de graça, tá, gente? Só para deixar claro, eu era professor voluntário no curso de pré-vestibular. Abraço pra galera do PVNC, saudade de vocês. Tamo junto. E quando eu comecei a dar aula profissionalmente mesmo, ganhando salário para isso, quando eu entrei para a prefeitura, quando eu entrei para o estado, eu era muito novinho. Eu tinha o quê? 24, 23? Eu acho que uns 23. 23, 24 anos. Eu era muito novinho, muito novo. Eu tava cru demais. E aí eu era aquele rapaz, cabelinho curtinho, barbinha feita e tal, né? E dando aula, eu notei que os alunos, eles esperavam que o professor de história sempre fosse mais velho. Aí com o tempo, né? O acaso me concedeu barbas brancas, muito jovem, desde os 30 anos eu tenho barbas brancas, e cabelo bem grisalho, as entradas bastante protuberantes e tal, e eu notei que eu ganhei credibilidade. Hoje eu dou aula de história, eu tô falando de Napoleão, o aluno olha pra mim e fala, esse você adquiriu a skin de professor de história, poderia passar por professor de filosofia também, teria tranquilamente. Mas apesar de não ter isso, eu não tenho esse problema não. Eu tenho mas o meu início tem um ar de seriedade que eu nunca tive. Meu início em escola foi, eu dou aula em escola particular, apesar de ter começado também no pré-vestibular. Né? Foi verdade, eu dava aula de história e de geografia, não era? Não, eu dava aula de história também. A gente você pegava América e eu pegava Brasil. Era um negócio desse. A gente dividia aula de história. Então, eu também dei aula de geografia no pré. Não, geografia só de geografia, dei
aula de história, já dei aula de filosofia, sociologia. Durante muito tempo eu fui o verdadeiro proletário da educação, era dinheiro na mão, aula no quadro. Se alguém me pagasse, eu dava aula até de matemática. Não, matemática eu nunca consegui. Já dei. Não, matemática não. Pô, tive época. Projeto Realfa na Prefeitura do Rio. Inclusive, abraço para meus antigos alunos do Realfa, saudade de vocês. Dei aula de matemática, imagina eu dando aula de matemática. Eu que pego a calculadora para fazer 2 mais 2, dando aula de matemática. Dependendo da turma, operações básicas, não tem problema. Eu sou ótimo em porcentagem, por conta do... Eu também sou ótimo, com 10%, 20%, 5%. Tenta fazer 17% de alguma coisa. Pelo amor de Deus, aí agora, mas também faz tempo, né? E eu não quero a calculadora na mão o tempo todo. Mas dar aula é algo que agora ficou parte de mim. Inclusive, esse projeto é um pouco, né, de uma continuidade também, não só, né, da sala de aula, porque essa ideia que, na verdade, a gente já tinha conversado há algum tempo sobre essa possibilidade, né, mas eu fazendo terapia, né, o meu terapeuta, né, o Marcos, eu não estou lembrando o sobrenome dele, né, mas... Doutor Marco! Abraço! Então, ele sugeriu, né, teve essa sugestão de me mostrar um outro canal e que a nossa proposta é não ser um canal muito editado, é um canal que a gente fale um pouco mais sobre... Claro que com o tempo provavelmente a gente vai gravar mais separado do que junto, né? Mas, sim, só pra deixar claro, a gente é vizinho, tá, gente? A gente mora no mesmo condomínio, eu ando aproximadamente 1 minuto e meio pra chegar à casa do meu irmão. Ele veio morar aqui primeiro, eu vim depois, justamente na época que a gente se separou. Que foi quase na mesma época. Um pouquinho depois ele se divorciou, aí ele comprou aqui. Aí no ano seguinte, né, eu me divorciei, aí eu falei, pô, arruma um pra mim lá perto, que qualquer coisa, se um morrer, o outro pode reconhecer o corpo. Né, inclusive, se for colocar algo, inclusive, eu lembrei isso hoje com o Júlio, né, algo que fez eu e o Júlio respirando, voltando. O Júlio é meu sócio, tá? Algo que fez uma ligação entre eu e o Felipe, né, a gente... Felipe é o companheiro dele. Meu marido, né, a gente é casado. Da gente falar mais vezes, mesmo quando a gente não estava juntos, estava só se conhecendo, mas não tinha nada sério, né? E também o Felipe naquele momento não era o momento dele para isso, né? Também, era a fofoca do Eduardo, né? Separando, não separa com a esposa em Portugal. Então, essa situação fez a gente ter bastante contato por conta disso. Né? Então, um pouco, não somente por isso, né, mas um pouco também dos contatos que nós tivemos foi porque o Felipe ficava curioso para saber o que aconteceu com o Eduardo. E no meu caso, assim, eu tenho muitos alunos, né? Eu tenho muitos ex-alunos, então tenho mais ainda. E eu escutava, assim, dia sim, outro também. Pô, professor, você não faz um canal no YouTube. A gente quer escutar você falando sobre outras coisas. Não só aula de história. A gente quer que o senhor possa falar livremente de cultura, de futebol, de política, de sociedade. E a ideia da gente é essa, né, Léo? A gente quer trabalhar sem um rumo. É a deriva. Então, assim, hoje... claro que a gente vai falar sobre cultura, pontos que estão mais relevantes. Chamar pessoas para agregar, é um canal muito a nossa expertise. É um canal que a gente pode falar sobre várias coisas. Por isso que é a deriva, na verdade. Não vai ser um canal com um foco específico. Exatamente. Só sobre ciência. Estamos à deriva. Ou só sobre história. Mas é claro que vamos, em muitos momentos, focar nas nossas áreas de conhecimento. Não dá pra sair disso, né? Verdade. Eu posso negar uma série de coisas, mas eu não posso negar as minhas origens, as minhas bases, a minha formação. Não posso negar o que eu li, eu não posso negar o que me construiu. Mas é algo interessante porque nós temos formação. Porque tem muito canal aí do YouTube, não já começando já com uma crítica aos outros canais, mas já fazendo. Criticando muito. A maioria dos canais, eles pegam aquele texto, eles não têm a menor ideia do que eles estão falando. Alguns fazem até bons trabalhos. Como, por exemplo, você tem o Felipe Castanhar. Ele não é formado em história, mas quando ele faz vídeos de história, são muito bons. Mas tem uma equipe para poder pesquisar. Ele sabe, ele tem humildade para reconhecer que ele precisa de profissionais da área. Aí fica difícil, às vezes, você ver canais que são grandes até, muito grandes, com absurdos sendo ditos. Absurdos. E assim, vamos deixar muito claro. Eu sou cientista de história.
Leonardo é cientista de história, do direito e em breve das ciências contábeis. Fora disso, a gente é senso comum, tá? Simples assim. E que fique bem claro, a gente vai falar isso, tá? Quando for opinião, é opinião. Quando for fato, quando for informação, é fato, é informação. E essa é uma questão que a gente vai estar tentando pontuar. Somos professores, então a gente tem uma tendência a explicar as coisas, a ser bastante didático e até pedagógico dentro dos processos, mas não esperem que a gente seja chato. Até porque os meus alunos sempre dizem que minha aula não é chata. E se disser que é chata, perde ponto. Mas um assunto que provavelmente vai ser até um pouco recorrente, a gente vai falar sobre política também. Sim. Né? Nós provavelmente vamos... Uma mariola para quem adivinhar qual é a nossa orientação política. Então, com certeza... Quem acertar o que é mariola ganha 2. Nós vamos entrar muito nesse campo por conta das nossas convicções, do que principalmente nós somos contra. Porque, engraçado, né? Porque a situação do que a gente é contra, a gente tem um consenso muito grande. Sim. Né? A gente pode não concordar em tudo. Então, mas a gente contra, a gente é muito contra. Então já sai assim, quem entra no canal assim, é fã do Pablo Marçal, Bolsonaro, tchau. Né? Pode não, assim, tchau não. Tchau não. Pode ficar aí vai de boa. Passar raiva, porque eu vou falar não passar raiva, gente. Olha só, vamos aqui. Eu sou um pouquinho, apesar de eu parecer ser mais radical, eu sou um pouquinho mais ponderado. Nada é mais extremado que eu. Eles são... Entenda, fica, ouve, mas entenda um ponto. O fato é fato, não muda. O certo é certo, não muda. Então a gente vai pelo que é fato, pelo que é certo. Uma vez um aluno me perguntou isso, ele falou, professor, por que todo professor de história é de esquerda? Eu falei, não, mentira. E, inclusive eu conheço nem todo professor de história é de esquerda, tem muito professor de história de direita, porém, há uma tendência ao professor de história ser mais ponderado a uma esquerda, a uma posição um pouco mais socialista. Um ponto. Só para finalizar, por quê? Porque a gente estudou. Também tem isso. Mas algo que já vou levantando para a gente entrar nesse campo, voltando, iniciando início dos trabalhos, assim, já começando início de uma polêmica. Porque tem a tendência dos cristãos protestantes a serem de direita. Não só protestantes, eu acho que é mais interessante você focar nos neopentecostais. Sim. E focando ainda mais. Assim, desculpa, Titio Eduardo falando. Fala, chega no close. Close. Infelizmente, a gente tem um problema muito grande no Brasil que é de consciência de classe. A gente não sabe reconhecer de onde a gente veio. Eu faço sempre uma piada, que não é piada, é verdade, com os meus alunos, que é a seguinte. O Neymar não é rico. Rico é o Sheik árabe, que é dono do time dele. O Neymar é um operário do esporte que, se não for um completo imbecil, pode se tornar um homem rico usando o que ele ganhou, vendendo a força de trabalho dele, que é ser jogador de futebol. Eu sou professor. Eu vendo a minha força de trabalho. O que eu vendo para o mercado é a minha capacidade de ensinar. E o seu tempo desprendido é isso. Eu sou um operário. Eu posso não produzir com máquinas, mas eu sou um proletário, eu sou um operário, eu sou um trabalhador. Leonardo é advogado, ele é um operário. Mas advogado trabalha para ele mesmo, ele é empresário. Fica sem trabalhar um mês para ver o que vai acontecer. Tanto que até mesmo nos momentos de folga, na sexta-feira, eu tinha colocado na minha cabeça que eu iria ficar em casa e ia ficar de folga, porque meu marido tinha o Happy Day, né? Que ele teve aniversário, e a empresa dele concede um dia de folga. Folga já aniversário. Que ele tirou só alguns dias depois. Então a gente foi emendar, né, a sexta-feira, só que aí ele aproveitou para dormir até um pouco mais tarde e eu fiquei trabalhando. Trabalhei, inclusive, até 2 horas da tarde. Aí entra a questão da consciência. Eu trabalho normalmente no escritório até entre 5 e 6. Eu trabalhei até 2, eu praticamente trabalhei o dia todo. E aí que tá o ponto. Por que as igrejas neopentecostais elas acabam sendo manipuladas a serem de direita? Por quê? Porque as lideranças, eles não são
da base popular. O pastor, ele pode ter vindo da base, ele pode ter sido pobre e ascendeu através da sua habilidade de oratória. Com certeza, por conta Porém, disso. ele é cooptado pelas classes acima. Ele não faz parte, ele é cooptado. Ele passa a ser, desculpa o termo, é um termo feio, mas é um traidor de classe. É o pobre que está a serviço do rico. E esse que é um grande ponto. A gente pode, inclusive, fazer um vídeo sobre isso, que é bem interessante, que é o que é ser rico. A gente não tem ideia do que é ser rico. Não, eu tenho já algumas ideias de vídeos futuros, né? Então, eu tenho um vídeo que eu tenho ideia de fazer de teorias da conspiração. Gosto, né? Quais teorias da conspiração, né, que nós podemos colocar. Eu tenho aqui. A minha do coração. Não, eu tenho várias que eu gosto, porque eu adoro uma teoria da conspiração. Não que eu acredite. Meus coleguinhas de trabalho, se estiverem vendo, sabem do que eu tô falando. Beijo, galera. Mas o outro tema que, inclusive, você já adiantou, quem é rico no Brasil realmente? Eu acho isso... O que é ser rico? A gente tem que trabalhar esse assunto. E vários outros. E, por favor, comentem. Deem sugestões. A gente quer saber. A ideia que a gente tem futuramente está fazer isso em formato live. Nas quartas-feiras, esse vídeo deve entrar no ar. São que horas agora? São 6h50? 6h50. Esse vídeo deve entrar no ar ainda hoje, umas 8 horas, por aí, até a gente dar uma olhadinha, uma editadinha, uma acertadinha e mandar para o YouTube. Vai ser o nosso vídeo de estreia. A gente conta com vocês, com boca a boca. E aproveitem, porque depois de um tempo, provavelmente a gente vai tirar ele, restringir, né? Mas temos que ter o início. Ele tá muito à frente, vai ficar disponível. Assistam mostra pros amigos, compartilha no WhatsApp, manda no grupo da família. Que manda, o professor tem canal no YouTube! Faz isso e comenta aqui embaixo assuntos que vocês querem que a gente converse. A dinâmica dos vídeos vai ser sempre essa, eu e meu irmão conversando, trocando ideias. A gente pode ter mais convidados, a gente tem os nossos amigos que são de outras áreas, são especialistas em outras áreas que a gente pode estar convidando. Sugiram também, obviamente, não me sugiram. Eu tenho também algumas ideias de pessoas para trazer. Não sugiram pessoas que a gente não conhece. Tem que ser pessoas, a gente não tem pessoas acessíveis. Aí o aluno, desculpa. O aluno chega e fala, o aluno, ele vai falar, pô, professor, chama qual é o nome daquele famosinho que a galera fala? O Pose, pra falar de música. Gente, desculpa, eu até conheci o Pose quando ele era um pivetinho desse tamanho lá no Cesarão. Não tenho contato com ele. E eu acho que de música ele não entende. Bom, fica aí. É isso por hoje, né? A gente está encerrando, mas eu gostaria de agradecer a todo mundo que chegou até o final, que é muito gratificante. E quem quiser comentar aí no final, né? Que chegou até o final, por favor, comente, compartilha, sugira temas para os próximos vídeos. Bota o sininho do YouTube. Eu sei que eu tô sendo hipócrita porque eu desligo o meu. Mas bota o sininho do YouTube pra quando a gente for fazer live. Não faço o que eu faço. Bota o sininho. Dá no sininho do YouTube pra você ficar notificado quando a gente for fazer live. Curte, compartilha, faz boca a boca. Me procura na escola pra dizer se gostou do vídeo, o que quer que melhore. Pode pentelhar mesmo. A gente quer que vocês cresçam. Outra coisa. Tem Instagram, Professor Eduardo. Prof. Eduardo. No próximo vídeo eu prometo que eu vou colocar aqui embaixozinho no nomezinho o @ do Instagram para vocês poderem entrar. E o seu, Léo? Léo Almeida Alves. Vai estar também aqui bonitinho para a gente poder fazer essa vinculação. Eu prometo que eu vou alimentar o meu Instagram com um pouco mais de frequência para divulgar o canal. Tem também um canal do Professor Eduardo, tá no YouTube, que esse é só para aula mesmo, tá? Aula mesmo, eu explicando o conteúdo da escola, igual eu faço os meus alunos na escola. Tá parado, mas eu prometo que eu vou voltar a acionar, vou voltar a colocar. E aí, quiser estudar pro Enem, pro YouTube, né, pra vida, tio Eduardo tá botando um videozinho lá todo dia. Mentira, não vai ser todo dia. Então tá bom, gente. Um abraço para todo mundo, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Foi um prazer inenarrável. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Até semana que vem, pessoal. Beijo, gente. Tchau.